Israel, Cisjordânia, Palestina têm em comum com o Mar Morto. O Mar Morto é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo, com uma rica história bíblica e geográfica. Neste vídeo, vamos contar a história completa do Mar Morto, com mais detalhes segundo a Bíblia, com situações bíblicas, data, acontecimento, o que ele tem a ver com Israel, Jordânia e Palestina. O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, entre Israel, a Cisjordânia e a Jordânia, é o ponto mais baixo da Terra, situando-se a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto é conhecido por sua alta concentração de sal, chegando a 33% em algumas áreas. Isso torna a água extremamente densa e salina, fazendo com que seja impossível para a maioria das formas de vida prosperar. Devido à alta concentração de sal nesse mar, é possível flutuar. A salinidade do mar é cerca de 8 a 10 vezes mais alta do que a dos oceanos comuns. Essa elevada salinidade aumenta a densidade da água, fazendo com que as pessoas flutuem com facilidade na superfície do mar. O Mar Morto desempenha um papel significativo na história bíblica, sendo mencionado em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Mar Morto é citado em diversas ocasiões. Uma das mais notáveis é a história das cidades de Sodoma e Gomorra, localizadas próxima às margens do mar. Essas cidades eram famosas por sua perversidade e imoralidade, e foram destruídas por Deus com fogo e enxofre. Segundo alguns estudiosos, os restos dessas cidades ainda podem ser vistos no fundo do mar. O Mar Morto também é chamado na Bíblia de Mar Salgado, Gênesis 14 e 3, Mar de Arabá, Deuteronômio 3, 17, e Mar Oriental, Ezequiel 47, 18. Diversos personagens bíblicos estão associados ao Mar Morto, como o profeta Elias, que realizou milagres nas suas margens, e o rei Herodes, que construiu a fortaleza de Massada nas proximidades. Além disso, a história das cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas por Deus, também está relacionada ao Mar Morto. Outro personagem importante é João Batista, que pregava e batizava nas águas do rio Jordão, que desemboca no Mar Morto. Segundo os evangelhos, foi nesse lugar que Jesus foi batizado por João, Mateus 3, 13 e 17. O Mar Morto é um local de grande importância tanto geográfica quanto histórica e espiritual. Sua água salgada e lama rica em minerais têm propriedades terapêuticas únicas. Além disso, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran trouxe novas informações e insights sobre a história bíblica e a vida durante o período do Segundo Templo. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de cerca de 900 documentos escritos em hebraico, aramaico e grego, datados entre o século III AC e o século I DNC. Eles incluem fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, além de textos apócrifos, comentários bíblicos, regras de comunidades religiosas e escritos proféticos. Eles são considerados os mais antigos manuscritos bíblicos existentes e fornecem evidências da fidelidade da transmissão das Escrituras ao longo dos séculos. O Mar Morto tem uma relação complexa com Israel, Jordânia e Palestina. Por um lado, ele é um símbolo de cooperação entre esses países, que compartilham seus recursos hídricos e turísticos. Por outro lado, ele é um cenário de conflitos políticos e territoriais, que envolvem questões de soberania, segurança e direitos humanos. O Mar Morto também enfrenta sérios problemas ambientais, como a redução de seu nível, a poluição de suas águas e a perda de sua biodiversidade. Esses problemas são causados por fatores como o desvio do Rio Jordão para irrigação e consumo humano, a exploração mineral e industrial, o aquecimento global e a falta de gestão sustentável. O Mar Morto é, portanto, um lugar único e fascinante, que guarda em suas águas e em suas margens uma história milenar, que se entrelaça com a história da Bíblia e da humanidade. Ele é um testemunho da ação de Deus na história, da preservação de sua palavra e da diversidade de sua criação. Ele também é um desafio para a paz, a justiça e a preservação do meio ambiente no Oriente Médio e no mundo.
O Mar Morto está secando? O Mar Morto é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo, localizado entre Israel, Jordânia e Palestina. Ele é o ponto mais baixo da superfície terrestre, com cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Além disso, ele tem uma salinidade tão alta que impede o desenvolvimento de qualquer forma de vida, daí o seu nome. Mas o que aconteceu com o Mar Morto em 1999? Nesse ano, ele foi palco de um fenômeno raro e impressionante, a formação de cristais de sal gigantes no fundo do lago. Esses cristais, que chegaram a medir mais de 2 metros de altura e pesar mais de 1 tonelada, foram descobertos por uma equipe de pesquisadores liderada pelo geólogo israelense Eli Haas. Os cientistas acreditam que os cristais se formaram por causa de um processo chamado halocinese, que ocorre quando há uma diferença de densidade entre as camadas de água salgada. A água mais densa afunda e empurra a água menos densa para cima, criando correntes verticais. Essas correntes dissolvem o sal que está depositado no fundo do lago e o transportam para a superfície, onde ele se cristaliza novamente. O fenômeno dos cristais de sal do Mar Morto é considerado um dos mais belos e intrigantes da natureza. Ele revela a complexidade e a diversidade dos processos geológicos que ocorrem nesse ecossistema único. Além disso, ele também tem um valor histórico e cultural, pois o sal do Mar Morto foi usado desde a antiguidade para fins medicinais, religiosos e comerciais. O Mar Morto é um patrimônio da humanidade que precisa ser preservado e estudado. Infelizmente, ele está ameaçado pela redução do seu nível de água, causada pelo desvio dos rios que o alimentam e pelo aumento da evaporação. Se nada for feito para reverter essa situação, ele pode desaparecer em algumas décadas. Por isso, é importante conscientizar as pessoas sobre a importância e a beleza desse lugar extraordinário. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.